Olá, seja bem-vindo a Provérbios para viver bem. Uma meditação no livro de Provérbios para nos ajudar a aproveitar a sua sabedoria prática. Tem a ver com a ética diária que todos nós precisamos. Estamos na segunda parte do livro, estamos vendo não mais a leitura corrida do texto, porque trata-se de provérbios soltos, em que um versículo não está ligado ao outro, mas estamos a ver temas. E pensamos inicialmente num tema que dizia respeito ao dever dos filhos. Aqui vamos hoje pensar naquilo que é apresentado como o dever dos pais. Vivemos num tempo cada vez mais difícil no que diz respeito a isto. Infelizmente, como parte de uma estratégia que nós entendemos que vem do maligno para prejudicar as nossas famílias, há hoje uma campanha contra a disciplina no lar. Estamos a falar de disciplina correta, doseada, na medida necessária. Infelizmente, hoje, qualquer tipo de repreensão aos filhos pode ser motivo de denúncia do próprio ou de alguém próximo ou da escola, e isto pode levar a grandes complicações no que diz respeito à família. Tememos o que será o mundo dentro de pouco tempo, em que teremos uma geração de crianças a crescer sem disciplina, porque teoricamente a disciplina vai-lhes fazer mal. Nós, como cristãos bíblicos, seguimos aquilo que é a orientação da palavra do Senhor, e o livro de Provérbios diz de forma muito clara. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios 23, 12 e 13. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, por se fustigar com a vara não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Provérbios 19, 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Provérbios 22, 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios 29, 17. Corrija teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Provérbios 29, 13. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar a sua mãe. Provérbios claros, não é preciso grande interpretação. Este último então parece, não é, que salta aos olhos e diz: se não disciplinares o teu filho, depois vais ficar envergonhado. Qual de nós já não passou pela situação de estarmos, por exemplo, num local público, um centro comercial, um supermercado, e vermos uma criança fazendo uma grande cena de birra e ficarmos irritados porque percebemos claramente que ali não há disciplina, e temos um pai ou uma mãe desesperado para tentar controlar uma criança que não recebe disciplina em casa e depois em público envergonha os seus pais. É um princípio claro da palavra de Deus. Aquilo que o mundo nos diz hoje é que o amor e a disciplina são contraditórios. A ideia de que quem ama de forma nenhuma vai disciplinar. Não vai pôr de castigo, não vai negar, não vai dar uma palmada no momento certo, porque isto não se faz, isto é castrar a criança, isto é impedir o seu desenvolvimento natural. O texto bíblico nos diz, e nós por experiência sabemos, que a estultícia, a malícia, a maldade está no coração da criança, porque nós herdamos a nossa natureza pecaminosa. Nós não precisamos ensinar os nossos filhos a fazer o erro. Eles o fazem de forma natural. E, infelizmente, expostos a bons exemplos e a maus exemplos, eles com muito mais facilidade vão fazer o mal do que vão fazer o bem. Porque isto, infelizmente, está na nossa natureza. Daí a necessidade da disciplina. Ao contrário do conceito mundano de que o amor e a disciplina são contraditórios, a palavra nos ensina que a disciplina faz parte do amor. Quem ama, disciplina. Quem ama, põe limites. Quem ama ajuda a perceber que na vida há momentos em que é preciso ouvir não. Em que há momentos em que algumas coisas estão para além daquilo que são as nossas condições. Nós temos pessoas hoje com muita dificuldade em respeitar, por exemplo, o confinamento determinado por causa da pandemia, porque não estão acostumadas a obedecer. Têm um coração rebelde. E atenção, o mundo tem valorizado a rebeldia e apresentado a rebeldia como uma coisa bonita, não é? O rebelde, ele é exaltado, não é? Tantas pessoas andam por aí com t-shirts, camisas, etc., com imagens de Che Guevara, a ideia do rebelde, não é? Que não se curva diante de ninguém, etc. Isto é um princípio maligno. A rebeldia é a base daquilo que é a maldade do homem e levou-nos onde nós estamos hoje.
Se os nossos primeiros pais não tivessem sido rebeldes à orientação de Deus e desobedecido aquilo que Deus lhes deu para viver, nós ainda estaríamos no paraíso. Mas o nosso mundo está longe de ser paraíso por causa da nossa rebeldia. O princípio bíblico e aquilo que nós sabemos também pela prática é que a disciplina faz muito bem. Quando olhamos para uma criança que respeita, que os pais às vezes nem precisam levantar a voz, basta um olhar do pai ou uma pequena aceno de mão e a criança cede, e a criança obedece. Nós percebemos, muito bem, esta criança é acompanhada, esta criança é disciplinada. O texto é curioso quando diz, por exemplo, num dos provérbios, atenção, mas lá porque tu usares a vara uma vez ou outra, a criança não morre. Vamos colocar as coisas muito claras. A disciplina física, ou seja, uma palmada de vez em quando, a utilização da vara em um ou outro momento, faz parte de um contexto. É um dos instrumentos da disciplina. O texto bíblico não está dizendo para nós espancarmos os nossos filhos e batermos neles a torto e a direito. A criança aprende através de vários métodos. Um deles é a disciplina física, sobretudo quando as crianças são muito pequenas, em que ainda o diálogo, o raciocínio, o explicar nem sempre funciona. Às vezes é preciso uma palmadinha para perceber, ok, se fizer isto, há consequências. Porque na vida tudo é assim, há consequências. À medida que os miúdos vão crescendo, evidentemente que a capacidade deles de perceberem muda. O poder colocar, por exemplo, um castigo, o limitar uma recompensa, a utilização da televisão ou da net, ou a saída para um lugar agradável que se costuma ir. Estas coisas todas juntas fazem parte de um pacote de situações que têm a ver com disciplina. A disciplina física deve ser usada de forma sábia e correta. Nós não devemos nunca usar disciplina física quando estamos com raiva, porque normalmente vamos exceder o que é necessário. Uma das coisas que guardo com carinho de grande lição do meu pai é que ele nunca nos disciplinava quando ele estava nervoso. E às vezes ficava porque nós fazíamos o que não devíamos. Então às vezes era no dia seguinte que ele me chamava para conversar. E nessa altura eu já sabia que alguma coisa não tinha corrido bem. Mas nessa altura ele já estava tranquilo e calmo e podia dar a disciplina de forma doseada. E eu vos digo que, olha, na altura podia custar um bocadinho, mas fez bem. Porque ajudou a crescer com disciplina, com rigor, a podermos ser pessoas que são pessoas de bem e que obedecem às leis e que são bons cidadãos e respeitam a autoridade. O princípio bíblico nos diz que nós devemos aproveitar inclusive estas oportunidades para ir ensinando aos nossos filhos os princípios básicos do plano da salvação. Olha, querido, quando tu fazes isto é pecado. Isto mancha a vida. Isto precisa ser punido, porque o castigo existe cada vez que há pecado. O pecado exige castigo. E quando a criança é ensinada desde pequenina que o pecado exige castigo, ela naturalmente entende que o seu pecado tem consequência e que há necessidade de ser castigada. E um dia, quando ela ouvir que Jesus levou o nosso castigo maior, ela mais rapidamente estará pronta para perceber o quanto Jesus fez por nós e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. De facto, a disciplina de forma nenhuma é uma coisa ruim, mas é uma bênção e deve ser utilizada de forma a abençoar os nossos filhos, a abençoar o nosso lar, a criar meninos, jovenzinhos, que são obedientes, que entendem o princípio e o valor destas coisas e que darão alegria ao coração dos seus pais, trarão satisfação à sua família e honrarão o nome daqueles que os tiveram.